Hoje, dia 28, nós temos o texto de Apocalipse 14, verso 2. Assim. Apocalipse 14, verso 2, com o título A Poderosa Voz de Deus. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. A voz de Deus é irresistível. O universo inteiro a escuta e obedece. A voz de Deus é poderosa, faz tremer o deserto, despede chamas de fogo. A voz de Deus é vitoriosa em seus feitos. Quando Deus fala, ele cumpre. E quando ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazer. Deus fala de diversos modos. Ele fala através da natureza que criou. Essa voz é dirigida mais aos olhos do que aos ouvidos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O universo é formado de bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas cada uma. O nosso sistema solar é apenas uma minúscula parte dessa nossa galáxia, e a Terra apenas um pequeno planeta desse sistema. Os atributos invisíveis de Deus, bem como seu poder, podem ser vistos na voz da criação. Mas Deus nos fala também pela palavra, por meio da Bíblia. Conhecemos não apenas o poder de Deus, mas também o seu amor. Finalmente, Deus nos fala por meio do seu Filho. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele e o Pai são um. Quem vê o Filho, vê o Pai. Ouça a voz de Deus que emana da criação, das criaturas e do seu próprio Filho, e viva orientado por esta voz. Amém? Vamos à leitura bíblica de hoje. Leitura bíblica de hoje é hoje, dia 28/9. Leitura bíblica de hoje, Levítico capítulo 16, verso de número 1 até o 10. Que vai começar para nós hoje é Ronilde. Lena levantou a mão, hein, Lena? Se você puder, depois de Ronilde, eu ler, porque eu vou para a fisioterapia. Fazer tá favor. bom. Tá bom. Bom dia, graça e paz. Vai até que número, presbítero? Levítico 16, verso 1 até o 10. Tá. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne. Cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Essas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tornará
2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele. Assim fará expiação por si e pela sua casa. Também tornará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode, sobre o qual cair a sorte, para ser o bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ô presbítero, Sim, eu vou deslocar para a fisioterapia, que eu não estou conseguindo andar, e vou ter que ir mais cedo. tá joia, sem problema. Eu queria pedir oração, porque eu estou sem dormir de tanta dor que eu passei de madrugada. E pela Mariana, que está em surto, tem 3 dias já. Uhum. Tá? Bom dia, graça e paz a todos. Amém. Nós estaremos orando aqui em nome de Jesus. Dona Maria Helena Primo, está escrito aqui, viu? Versículo de número 11, vai até o versículo de número 20, de Levítico 16. Então, você tem que mudar seu nome de tela aí, viu? Eu já tentei fazer isso aqui de Confusão desse. 11 ao 20. Bom dia, paz do Senhor. Arão pegará o touro novo da sua oferta para tirar pecados e com ela conseguirá o perdão de seus próprios pecados e da sua família. Depois de matar o touro, Arão pegará um queimador de incenso, cheio de brasas tiradas do altar, que está na presença de Deus, o Senhor, e 2 punhados de incenso cheiroso bem moído, e entrará no lugar santíssimo. Ali na presença do Senhor, ele porá o incenso no fogo, para que a fumaça cubra a tampa da arca da aliança. Assim, Arão não morrerá. Ele pegará um pouco do sangue do touro novo e com o dedo borrifará a parte da tampa que dá para o leste. Depois borrifará o sangue 7 vezes em frente da arca da aliança. Em seguida, Arão matará o bode do sacrifício para tirar os pecados do povo, levará o sangue para dentro do lugar santíssimo e borrifará com ele a tampa da arca em frente da arca, como fez com o sangue de um touro novo. Assim, Arão purificará o lugar santíssimo de todos os pecados, faltas e impurezas do povo de Israel. E fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada, que fica no meio do povo impuro. Enquanto Arão estiver no lugar santíssimo para fazer a cerimônia de purificação, ninguém deverá entrar na tenda. Depois que Arão conseguir o perdão dos seus próprios pecados, dos pecados da sua família e dos povos, e dos do povo, então sairá da tenda, irá até o altar que está em frente dela e fará a cerimônia da purificação do altar. Pegará um pouco do sangue do touro novo e do sangue do bode e o porá nas 4 pontas do altar. Até o 20, né? Isto. Com o dedo borrifará o sangue 7 vezes sobre o altar e assim o purificará das impurezas dos israelitas e decidirá e dedicará ao serviço de Deus. Quando Arão terminar a cerimônia da purificação do lugar santíssimo da tenda sagrada e do altar, então pegará o bode para Azael. Amém. Amém. Versículo de número 21, vai até o verso de número 30. Sou Raimundo Sena. Amém. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel.
todas as suas transgressões e todo o seu pecado, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para ele. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despigar as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali o deixará. Banhará o seu corpo com água no lugar santo e porá sua veste. Então sairá e oferecerá seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode e emissário as suas vestes, banhará o seu corpo em água, depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém a sua pele e sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligirei a vossa alma, e nenhuma obra farei, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrine entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todo o vosso pecado perante o Senhor. Amém. Amém. Versículo de número 31, Levítico capítulo 16, verso 31, vai até o verso de número 6 do capítulo 17, dona Ana Rita. Amém. Amém. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote, no lugar de seu pai, para a expiação, havendo posto as vestes de linho e as vestes santas, para a expiação pelo santuário, pela tenda de congregação e pelo altar, também pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: falarão a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Diz-lhes: isso é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, ou arraial, ou fora dele, e não trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou sangue, esse homem será eliminado do seu povo.
para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios que imolam em campo aberto, os apresente ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereça por sacrifício pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor e a porta da tenda da congregação e queimará a gordura de aroma agradável do Senhor. Amém. Amém. Versículo de número 7 vai até o 16. Senhor Souza. Bom dia, paz do Senhor. Amém, tá, Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, e oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecer ao Senhor, este homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue contra ele, me voltarei e eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lhe tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que o comer, será eliminado. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer o que morre por si, ou dilacerado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. Mas, se não as lavar, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Amém. Amém. Versículo de número 1 do capítulo 18 vai até o verso de número 10. Dona Neuza. Amém. Santa Bom Maria. dia, Pai do Senhor. A senhora Dona Neuza. 1 ao 10, né? Do 18. Isso. Casamentos ilícitos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem ainda andeis nos teus estatutos.
Fareis conforme aos meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. E eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a tua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Amém. Versículo de número 11, vai até o versículo de número 20. Senhor Aguinaldo Santos. Amém. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás. Ela é parente de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parente de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, nem te chegarás a sua mulher. Ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás. Ela é mulher de teu filho, não descobrirás a tua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, e a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de teu filho, nem a filha de tua filha, para descobrir a tua nudez. Parentas são, maldade é. E não tomarás uma mulher como sua irmã, para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Uniões abomináveis. E não chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo por cópula, para te contaminares com ela. Amém. Amém. Versículo de número 21. Vai até o verso 4 do capítulo 19. Dona Marta. Amém. Bom dia, Pai, Senhor. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram a gente que eu lanço fora de diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos,
nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Para que a terra vos não vomite, havendo a vós contaminada, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. A repetição de diversas vezes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Amém. Versículo de número 5. Vai até o verso 14. Dona Márcia Apel. Amém. Bom dia, Paz do Senhor. Bom dia. E quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade, o ofereceis. No dia em que os sacrificadores, no dia seguinte, se comerá. Mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável é, não será aceita. E qualquer que o comer levará a sua iniquidade, portanto, profanou a santidade do Senhor. Por isso, tal alma será extirpada do seu povo. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhante, se não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimas o teu próximo, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerá o teu Deus. Eu sou o Senhor. Amém. 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 Versículo de número 15, vai até o verso 24. Missionária Eunice, já está ligada aí. E a nudez da sua nora, do 18 ao 19. Versículo de número 15, vai até o 24. É do 19. Ela está querendo saber. É do capítulo 19, desculpa. Não farei justiça do juiz, e não aceito o pobre, e nem respeitará o grande. Com justiça julgará o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiros entre os teu povo, e não se porá contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão do teu coração. Não deixará de repreender o teu próximo, e nele não sofrerá pecado. Não se vingará, mas guardará a ira contra o filho do teu povo. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardará os meus estatutos, não permitirá que eu ajunte misturadamente os teus animais. É diferente de espécie. No teu campo não semearás semente de mistura,
e veste de diversos estupros, e veste de diversos estupros misturada e não vestirá. E quando um homem se deitar com uma mulher que for serva, despojará o homem e não foi resgatado, e nem o dia houve dado liberamente, então serão açoitados e não morrerá, pois não foi liberado. E por oferta de expiação e pela sua culpa dará o Senhor à porta da tenda da congregação e um carneiro. E o carneiro da oferta pela expiação da culpa e o sacerdote propiciação por ele perante o Senhor e pelo seu pecado, que pecou o seu pecado lhe é perdoado. E quando tivesse entrado na terra e planasse todas as árvores e comer-se as poços incircunciso, o seu fruto 3 anos vos dará a incircuncisão dele e se comerá. Até quando? Até o versículo 24, está quase lá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. Amém. Amém. Versículo de número 25 vai finalizar para nós o capítulo de número 19. Aí, dona Dicileia. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. A Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e os meus santuários. Reverenciareis, eu sou o Senhor. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como natural, entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-eis como a vós mesmo, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem a vara, nem no pó, nem na medida. Balanças justas, pedras justas, efas justos e justos instereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, pelo que guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Amém. Amém, amém. Então, nós lemos hoje, aqui no devocional, o texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 2, com o título A Poderosa Voz de Deus. Leitura bíblica de hoje, nós lemos Levítico, capítulo 16, nós vamos até Levítico, capítulo de número 19. Amém? Amanhã, dia 29. Desculpa, eu estava sublinhando uma coisa aqui, um versículo. Qual que foi o devocional, por favor?
Apocalipse, capítulo de número 14, verso 2. E o título? O título é A Poderosa Voz de Deus. Amém. Dia 29/9, amanhã é 29/9 de 2023. Amém? Curiosidade daqui das nossas leituras. Esse mesmo texto aqui nós lemos dia 30/10 de 2021, dia 15/9 de 2022, e agora, dia 28/9 de 2023. Nós chegamos nessa mesma passagem aqui. Amém? Então nós vamos orar em nome de Jesus nesta manhã. Deixa eu ver só se tem alguém online com nós aí. Nós temos 2 pessoas online conosco hoje, viu, gente? Vou pedir a Guinaldo hoje. Eu pedi o senhor, Guinaldo, você acredita? Fazer essa oração? Amém. Então, hoje... aí, sobre gerar, colocar os nomes aí, para o nome de Rafaela, vai fazer a consulta agora no otorrino agora. Rafaela. Amanhã. Tá com muita dor no ouvido, tá? Uhum. Amém. Tem mais algum pedido de oração aí, gente? Oração para aquela que está com muita dor nas vistas e não dormiu nada de noite, está muito nervosa, com muita dor nas vistas. Tem mais alguém? Mauro, pedir por Eliane, a crise de ansiedade. Uhum. Ansiedade. Tem mais algum pedido aí, gente? Pedir pelo povo de Deus que está passando por tribulações, para que eles venham buscar primeiramente ao Senhor como socorro da vida deles. Então, orar pela igreja, né? As igrejas. Tem mais algum pedido aí, gente? Amém? Eu vou pedir a Guinaldo para fazer essa oração. Guinaldo, aí você inclui na oração aí também? Se você for olhar, você ora por dois espectadores que estão nos vendo também, tá bom? Hoje nós temos 2. Amém? Amém. Depois no final aqui. Pode orar em nome de Jesus, depois eu finalizo. Amém, Senhor, nós nos colocamos assim diante da tua doce, sublime e poderosa presença nessa manhã, Pai. Sim, Deus. Para te glorificar, para te exaltar, pois sabemos e temos a certeza que o Senhor é o consumador da nossa fé, Pai. Pai, com alegria, Senhor, nós te exaltamos, que é pela oportunidade que você nos desse de abrir nossos olhos, sim, de poder falar, andar, ouvir, Pai. Glória a Deus. Pelo lado dos nossos familiares, ó Senhor, nós Glória apresentamos, Senhor, Pai. Glória a Deus. Queremos mesmo assim, ó Deus, nessa manhã, Pai, com o coração assim cheio de alegria, Senhor. Sim, Deus. Compreender, entender, pedindo, Senhor, discernimento, sabedoria diante de todas as coisas, ó Pai. Amém. Nos ensine, Pai, a fazer a vontade do Senhor, Pai, não a nossa, Senhor. Pois sabemos, ó Senhor, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Quero colocar assim nessa manhã, Senhor, os nossos familiares, ó Pai. Sim, Eu quero apresentar assim em nome de Jesus, ó Pai, os nossos filhos, ó Pai. O Senhor vem assim trazendo cuidado especial por eles, ó Senhor, livrando todas as pessoas más, as pessoas que maquinam o mal, Senhor. Conduza os caminhos deles, ó Pai, aplane os montes, ó Pai, e conduza a sua mente, os seus corações, ó Pai, no propósito do Senhor, Pai. Nós declaramos assim, em nome de Jesus, ó Pai, que eu e minha família serviremos ao Senhor, ó Pai. Sim, Deus. Obrigado, Senhor, nessa manhã, Pai, pelos meus colegas de trabalho, por cada irmão desse devocional, Pai, por esses 2 que estão assim nesse momento assistindo, Pai, vem trazendo um consolo, Pai, vem trazendo um refrigério, Pai, a essas almas, Pai, que talvez se encontram aflitas, deprimidas, ó Senhor. Colocando assim, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, os que estão assim, Pai, nos hospitais, Senhor. Te peço pela vida dos que estão acompanhando, pela vida dos médicos, pela vida de seus familiares, Senhor. Também apresento diante do Senhor nessa manhã, ó Pai, aqueles que estão em clínicas de recuperação, Pai. Da onde o Senhor me tirou, Pai, e me livrou, Pai, das imundícias desse mundo, Senhor. O Senhor nos transportou do império das trevas para o Seu reino e da luz, ó Senhor. Aleluia. Eu te louvo e glorifico, ó Senhor, colocando, Senhor, diante de Ti, Pai, os idosos, ó Pai, as crianças, as órfãs, as viúvas, ó Senhor,
O Senhor disse na palavra do Senhor que devemos abrir os nossos lábios e clamar diante do Senhor, ó Pai. Coloca assim meus colegas de trabalho, Senhor. Coloca assim a minha vida, em especial a vida da minha mãe, de toda a minha parentela, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que no mais alto do céu você está sentado no seu grande, sublime trono, ó Senhor. Atentos tudo que se passa por essa terra, Pai. Te agradeço pela essa chuva de manhã, Pai, na qual veio refrescar, Pai. Te agradeço também, Senhor, conduzindo, Pai, esse devocional, Pai, no qual tem trazendo libertação, cura, Pai, diante do propósito do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, te glorificamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu coloco também nesta manhã a Ronilde, meu Deus, meu Deus, e a sua filha, a Mariana. Eu oro, meu Deus, pela saúde da Ronilde e pela saúde da Mariana, meu Deus. Coloco também a vida espiritual, tanto da Ronilde quanto da Mariana, meu Deus. O Espírito Santo de Deus esteja visitando esta casa neste dia, Pai. Coloco também a saúde da Rafaela, que vai fazer uma consulta com o otorrinolaringologista. Que o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, vem estar conduzindo esta consulta. Oro também pela saúde da Kézia, meu Deus. Que o Senhor, nesta manhã, venha derramar um bálsamo, meu Deus. Um bálsamo de cura sobre esta vida. Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, nós colocamos a vida da Eliane, meu Deus, que está passando por um momento de ansiedade, meu Deus, essa crise de ansiedade. Meu Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, a tua palavra, ela nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E eu venci o mundo. Pai, traga paz a este coração, meu Deus. Oro também pelas igrejas nesta manhã, meu Deus. Pelo povo de Deus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra nos diz, ó Deus, que vós sereis o sal da terra, a luz do mundo. Que esta luz, meu Deus, venha brilhar através da vida de cada cristão, meu Deus. Trazendo a tua palavra, trazendo também, meu Deus, uma mudança de mentalidade, a maneira correta de seguir o Evangelho, meu Deus. Usa, meu Deus, usa cada igreja aqui plantada na cidade de Itabira, meu Deus, para que o teu nome venha a ser glorificado. Coloco também nesta manhã a vida do Raimundo, da Rita, do Souza, da Dona Neuza, da Ronilde, do Aguinaldo, da Marta, da Cíntia, da Márcia, da missionária Eunice, da Dicileia e também da minha vida. Coloco a vida também da Lena, meu Deus, que já saiu da transmissão. Eu oro também por essa pessoa que está vindo a nossa transmissão nesse momento, meu Deus. Meu Deus, das duas pessoas que viram a nossa transmissão neste momento. Oro também, meu Deus, pelas pessoas ali que verão essa transmissão, tanto no grupo da família Tavares, quanto as pessoas do Facebook, meu Deus. Que a glória do Senhor venha se manifestar no nosso meio. Nós oramos assim, crendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, irmão? Amém.